Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Temos 2 meses da Lei de Acesso à Informação, com alguns avanços e muita resistência ainda de divulgação dos dados, principalmente dos salários dos servidores. Professor, tirando a questão da divulgação dos salários, onde nós temos os principais avanços da lei? Acho que é um processo democrático. As pessoas começam a questionar por que há uma disparidade econômica, social tão grande no Brasil. Quer dizer, essa é uma grande questão. E aí as pessoas começam a perguntar: quem é que vence as licitações? Qual é o processo licitatório? As grandes empreiteiras, para onde é que vai o dinheiro? Que obras são feitas? Acho que há um despertar, eu quero ser otimista nesse sentido, um despertar da população, no sentido de tentar dizer, não apenas quem vai ganhar a concorrência, quem vai fazer a obra, mas que obra nós vamos fazer. Eu quero participar dessa discussão, que coisas são importantes e que coisas não são importantes. Eu acho que esse é um processo efetivo. A informação é fundamental. Para eu poder participar, eu tenho que ter informação. Pois é, porque isso que o senhor está trazendo, né, professor, é extremamente importante, né? Nós não temos ainda uma cultura de coletividade, né? Porque até então se elegia, se assinava um cheque em branco, bom, agora é com o prefeito, é com o vereador, é com o governador e tal. Agora não, agora o que se exige é uma democracia participativa, né? Uma construção do modelo, né? Eu acho que esse é o grande avanço. Acho que o Brasil politicamente avançou muito já quando a lei que permitia apenas que os executivos municipais, estaduais e federal gastassem apenas dentro do limite. Eu acho que isso já foi a responsabilidade fiscal. Isso é uma lei que ajudou muito ao Brasil. E a partir disso as pessoas, eu quero crer nisso, que as pessoas começam a se munir com informações para poder participar. O que adianta eu querendo, eu vou participar, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho que saber lidar com as coisas, então eu tenho que ter informação para poder participar. Então esse é um processo que eu acho muito importante e eu quero crer que a gente esteja dando passos na direção desse controle social que é fundamental. O senhor que é professor de administração pública, o senhor não acha que é preciso que haja uma mudança na legislação também para se combater a impunidade também em casos de corrupção? Sim, sem dúvida. O grande dilema é a corrupção. Acho que a impunidade é um problema, é um senhor problema. Nós temos que modificar a lei. Acho que tem que ter um conjunto de coisas que tem que andar. Quer dizer, a lei também se modifica à medida que a população exige que haja uma modificação da lei. Sim. Agora, eu imagino que o servidor, a imensa maioria dos servidores públicos em todas as esferas, não resta a menor dúvida que a imensa maioria é honesta, trabalhadora e honesta. E para o servidor que é trabalhador, que está lá atendendo a população, com condições muitas vezes precárias, com falta de equipamento, com falta de pessoal, enfim, quando se depara com o caso de um colega, servidor público, envolvido numa denúncia, num caso concreto de corrupção, isso deve revoltar o próprio servidor, né? Mas o próprio servidor fica revoltado, né? A maneira como foi colocado, inclusive com aquele tem o seu teatro ali de virar de costas e tal, nós não somos contra a transparência. Eu acho que nenhum servidor público, esses 99% de servidores honestos, né, eu colocaria na sociedade como um todo, é contra isso, muito menos vai virar as costas numa atitude deselegante. Mas tudo bem. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, a lei da transparência ela é grande. Ela tem 40 e poucos artigos. Não adianta se nós focarmos só na divulgação do salário do José da Silva, que trabalha na prefeitura de não sei onde, tá? Ou da dona Maria, minha vizinha, isso aqui vai fazer a boiada passar. Isso aqui é boi de piranha. É boi de piranha porque focar num artigo, o artigo 8º no caso, e transformar isso numa polêmica nacional, tu mesmo falaste que teve uma outra... né? Tá. Um outro programa nacional... Na Globo News, na Globo News, que está na internet, inclusive, o programa do Alexandre Garcia na Globo News. Pois é. Isso aí é um foco. E esse foco, a lei não previa a divulgação dos nomes dos servidores, tá? Foi por um decreto posterior que, ao regular a lei, ele foi além. Essa é a nossa tese jurídica pela qual a gente está entrando, né,
com a ação ordinária com pedido de antecipação e tutela. Por quê? Porque o espírito da lei não era isso. O espírito da lei é justamente isso: combater a corrupção e a questão da verba pública. Vou citar só um exemplo. Controle social, né? O controle social. Hoje em dia a gente vê muito servidor terceirizado. Pessoas, né, que fazem um concurso por uma empresa e vão trabalhar ali. Será que no portal de transparência tá se dando valor a esse tipo de coisa que acontece? Porque aqui, o terceirizado, ele é um cara que ganha a metade ou 1/3 de um servidor do quadro. Sim. E os outros 2/3, quem ganha? Quem que leva esse dinheiro? Empresa. É uma empresa, geralmente laranja de algum político, ligado à administração, do governo municipal, estadual, federal, que seja. Isso é uma maneira de desviar. E essa lei, se ela focar no servidor que está ali, que é concursado e que tem seu vencimento tudo por lei, tudo declarado, ela desvia o foco. Mas aí nós temos um grande avanço na própria lei, como o senhor estava dizendo, né? Porque nesse ponto nesse ponto é o seguinte: pela lei de acesso à informação, a gente vai poder saber qual é essa empresa terceirizada contratada, quem é o sócio dessa empresa, qual é o valor do contrato, por quanto ela ganhou o edital, quem eram os concorrentes, não é isso? Não está se dando tanta mas aí nós temos mas é isso, né? É isso, é o gasto do dinheiro público, né? Olha só, eu queria como é gasto o dinheiro público, com pessoal, com o contratos. Terceirizado, ele é um ele não entra, essa questão não vai o salário dele, do terceirizado. Não, o salário não, mas o valor do contrato da empresa. Pois é, mas só que não é cobrado o que a empresa faz com aquele dinheiro. Eu sei porque, assim, a saúde, o Ministério da Saúde repassa para Estado e municípios verba para ser empregada na saúde. Mas o Ministério da Saúde lá, no final do ano, ele quer saber que aquela verba foi gasta. Onde o prefeito gastou e não gastou, isso não é devolvido para o Ministério da Saúde que repassa. E eu queria falar sobre essa questão da educação até, professor. Desculpa, só nessa questão. Mas aí é que está o avanço da lei, né? Porque é o seguinte, aí, se está tudo ali colocado, como gastou, onde gastou, quem contratou, é uma forma da sociedade cobrar. Por isso que eu disse, então teria que ser mais transparente e viesse como um todo, né? Onde começa e onde termina. E sobre essa questão da própria educação, nós, sindicalistas, a gente trabalha com nossos servidores, com a população. A gente tenta, nós através de papelzinho, né? Sabe por que você está sentado aí? Isso não está no portal de transparência. E deveria constar por que a pessoa, quando vai buscar o serviço público, ela fica sentada horas e horas esperando. Então, isso também devia constar. É uma coisa de interesse da população. Eu vou buscar um serviço público e eu quero um acesso ao serviço público e aquele serviço não está me contemplando. Eu fico lá, numa emergência no hospital. Dia nos jornais, né? É só ligar a TV que horas a gente vê e isso, horas, né? Isso não está no portal Mas é só ligar a TV que a gente vê isso todo dia, claro, né? mas não está no portal de transparência o governo explicando por que ele está esperando. Sim. Então, isso também deveria estar no portal de transparência, claro, que seria uma questão falando mais diretamente mas a senhora concorda que quanto maior for a transparência nos números, como o dinheiro público é gasto, a sociedade ficará mais informada para cobrar do governo e seus governantes. Mas aí ela também tem que ser... Por que os serviços públicos estão ruins nessa área da emergência? Mas não é apresentar para a sociedade cobrar, é ensinar a sociedade a cobrar. Está entendendo? Claro. Porque a sociedade, às vezes, não sabe, como o professor colocou ali. Muito bem, pessoal, é o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco a pergunta do Jonathan Cardoso. Vamos para o intervalo e até já.